Olá, mãe. Você já se imaginou levar no coração o filho que você não pôde carregar nos braços e transformar a dor da perda em uma saudade serena? Meu nome é Nalva Araújo, sou terapeuta, palestrante e treinadora. Fui freira dos 24 aos 35 anos de idade, mãe da Maria Sofia aos 45 anos, após 2 abortos sucessivos. Hoje, eu sou responsável pelo programa Vínculo Materno, Dores e Amores. Mãe, eu quero dizer para você que hoje eu convido, nesse exato momento, a você acompanhar um pouco a minha história, porque eu tenho certeza que você vai se conectar comigo e você vai conquistar muita coisa que eu venho conquistando ao longo da minha vida. Bem, eu sou Nalva Araújo e ao longo da minha vida eu venho conquistando e superando muitas coisas nessa minha vida. E por superar todas essas questões, eu tenho ajudado muitas mulheres que se inspiram em mim em também buscar conquistas, buscar integração e superação de questões que elas não conseguem vivenciar sozinhas. Veja bem, eu, aos meus 24 anos, decidi ir para o convento, fazer uma experiência diferente na vida religiosa. E por lá fiquei 11 anos da minha vida. 11 anos muito bem vividos, porque eu aprendi muito nesta experiência. Em 2002, eu consegui, veja bem, a ingressar numa faculdade, a Faculdade São Bento da Bahia. Lá eu pude cursar a filosofia e a teologia. E no curso de teologia, eu fui uma das melhores alunas no curso de direito canônico. Uma disciplina desafiadora, mas que eu conquistei aí estar entre as 7 primeiras pessoas, os 7 melhores alunos nesta disciplina. Bem, em 2018, eu pude aí me desligar da instituição, né? Em 2008, desculpa, eu pude aí me desligar da instituição e fui me virando sozinha em Salvador. Morei por 4 anos de aluguel e logo em seguida eu conquistei o meu apartamento, o meu primeiro imóvel. E tendo conquistado o meu apartamento, o meu primeiro imóvel, eu peguei as minhas economias e decidi investir na minha vida pessoal, na minha vida emocional, fazendo uma imersão de inteligência emocional. Porque eu percebia que nesses 11 anos eu jamais havia trabalhado as minhas emoções. E por conta disso, por fazer essa imersão, lá estava também aquele que hoje é o meu esposo, pai dos meus filhos, o Alexandre, que me pediu em casamento e disse para mim: Nalva, eu quero que você seja a mãe dos meus filhos. Você aceita? E eu prontamente aceitei esse belíssimo convite na minha vida, né? Então, daí eu dei meu sim e nós precisávamos aguardar aí mais ou menos 6 meses, porque ele é um estrangeiro, ele precisou retornar à sua terra natal, resolver algumas questões burocráticas e voltar para o Brasil, e aí nós decidimos ficar juntos. Juntos, tanto eu como o Alexandre, nós conseguimos aí conquistar a nossa independência financeira, e conquistando a nossa independência financeira, decidimos retornar para morar no interior. E neste interior, nós juntos conseguimos aí conquistar o nosso segundo imóvel. E foi um momento muito importante para a minha vida profissional, porque eu havia feito uma transição de carreira e eu transformei um dos cômodos deste meu imóvel, deste meu segundo imóvel, eu transformei em um escritório de atendimentos. E eu fui muito bem, digamos
digamos assim, acolhida tanto por meus familiares como por meus amigos e por novos clientes. Bem, eu me tornei uma palestrante de referência nesta cidade, no meu interior, e nós éramos convidados, sim, para participar de muitas, mas de muitas escolas, em jornadas pedagógicas, em palestras, em treinamentos de empresa, porque o que nós estávamos trazendo era, na verdade, um grande diferencial na vida das pessoas. Veja bem, treinamos muitas lideranças comunitárias, palestramos para muitos jovens de muitas paróquias, de muitas comunidades, né? E mesmo grávida da Maria Sofia, eu conseguia atender até 4 clientes por dia. 4 clientes que levavam, em média, 1h30, 2 horas de sessão de coach, de sessão de terapia, e eu me sentia muito, mas muito bem fazendo isso, e ainda atendendo eventos aos finais de semana. Mas nem sempre foi assim. A minha história nem sempre foi de tantas vitórias, de tanta coragem. A minha história nunca foi assim, de tanto otimismo. Pois é, eu nasci em Serrinha, interior da Bahia, e ainda no ventre da minha mãe, eu sofri ameaças de aborto. Minha mãe tentou me abortar por conta de situações financeiras muito delicadas que ela, meu pai e minhas 2 primeiras irmãs estavam vivenciando naquele momento. Mas eu venci, nasci com muitos problemas de saúde, nasci toda manchada, mas eu venci esse palio. Eu passei por esse primeiro grande desafio na minha vida. Ao longo da minha juventude, da minha adolescência, eu perdi 2 irmãs de uma forma muito precoce, muito rápida. E também o meu irmão caçula, este último, cometeu suicídio porque ele estava acometido por uma depressão severa e muito profunda. Após me desligar da instituição, né, a qual eu era freira, eu aí passei, né, a morar de aluguel, e eu passei por muitas privações. Eu praticamente não tinha nem meio salário para conviver, para viver em Salvador. Claro que a minha família me dava uma ajuda, claro que eu não podia voltar para casa, porque eu queria, sim, retornar para a casa dos meus pais quando eu estivesse financeiramente equilibrada, eu pudesse me manter sozinha. E eu passei por algumas privações, e essas privações me ensinaram muitas coisas, né? Praticamente, o aluguel que eu pagava levava 70% do salário que eu tinha, que não era um salário, né? Mas mesmo assim levava praticamente toda a minha renda. Então, morando ainda pouco mais de 8 anos e trabalhando só em Salvador, aí sim eu me senti muito solitária. Eu sentia que faltava algo na minha vida, e este algo na minha vida, na verdade, era me casar e me tornar mãe. Então, foi que aos 41 anos, eu conquistei o meu grande amor, o Alexandre, e aos 42 anos, sim, eu engravidei. Engravidei, só que com 4 meses de gestação, de uma forma totalmente inesperada, de uma forma imprevisível, eu perdi o meu bebê. Foi um evento potencialmente traumático para mim. Desde o momento em que eu recebi a notícia, ao estar fazendo ali o exame para ver o que estava acontecendo com o meu bebê, até o momento em que eu cheguei em casa, meus vizinhos, meus parentes, meus amigos me visitavam, e eles, na tentativa de me ajudar a superar aquele momento, eles falavam coisas que, na verdade, me machucavam ainda mais, né? E eu senti que, aos poucos, a minha dor, a dor de ter perdido o meu bebê, estava sendo silenciada. Mas não era somente a minha dor. A dor do meu esposo também estava sendo silenciada, porque o tempo todo as pessoas diziam que ele precisava ser forte, ele precisava ser mais forte do que eu para me apoiar. E aí
a dor da perda do meu bebê foi sendo silenciada, né? Então, eu passava noites e noites acordadas, noites e noites em claro, sofrendo daquela perda do meu bebê. Eu não entendia, eu não queria entender, na verdade, aquele fato. Eu, na verdade, fui fazendo com que a ansiedade, a frustração, a culpa só aumentasse e fosse aí tomando conta de mim o tempo todo. Então, foi quando eu comecei a perceber que também a minha carreira, a minha vida conjugal, a minha vida social e o meu nível emocional começou a despencar na minha vida. Diante disso, além de ficar muito triste, muito solitária, sentindo muito a perda daquele bebê, eu comecei a pensar que eu não era merecedora de ser mãe. Por que eu passei tanto tempo fora, né, num convento? Por que eu não busquei logo, né, engravidar logo mais cedo? Por quê? Por quê? Por quê? Era a pergunta que eu fazia o tempo todo. E diante desse sentimento de culpa, esse sentimento de não merecimento, comecei agora a perceber que eu também não era merecedora do meu esposo. Eu achava que pelo fato dele ser mais jovem do que eu achava, eu pensava, eu sentia que ele não mais ia me querer. Olha só o tamanho da culpa, o tamanho do sofrimento que eu, ao perder meu bebê, comecei a criar essa realidade dentro de mim. E aí eu passei a ter vergonha de mim, eu passei muitas vezes aí a não se dar conta, a não me dar conta desta realidade. Então, eu comecei a acreditar que eu nunca mais teria, né, a possibilidade de engravidar, já que eu já estava com uma idade, digamos assim, avançada. Eu tinha praticamente menos de 1% de chance de mudar, de voltar a engravidar. E diante disso, eu pude aí perceber que esta dor só aumentava, né? E que me afastava e muito de me tornar mãe, de assumir, de ter uma próxima gestação. Então, diante disso, eu perdi muito a minha autoconfiança. Eu precisava me ajudar, mas eu não conseguia, porque eu buscava programas, eu buscava pessoas, até mesmo no meio religioso, e não encontrava. No máximo, as pessoas queriam me acalentar, dizendo: Nalva, o que é isso? Né? Se você não tiver um filho, você pode fazer as outras coisas. Você passou tanto tempo sem ter um filho, por que agora você está sofrendo porque você perdeu? Então, na verdade, as pessoas não conheciam a minha dor. E aí, eu precisava me ajudar. Eu precisava me reerguer, eu precisava acreditar que era possível sim. Foi quando uma amiga do meu esposo, uma consteladora familiar, chamou meu esposo e alertou para ele que tudo aquilo que eu estava vivenciando, porque ele relatou um pouco para ela da minha situação, tudo aquilo que eu estava vivenciando era, na verdade, a consequência de uma perda de um bebê que eu não havia aceitado, que eu não havia feito, na verdade, um luto, que eu não tinha seguido aí um passo a passo, que eu não havia integrado esta criança, aceitado o fato daquela criança ter passado um curto espaço de tempo comigo e eu não conseguia enxergar aquela criança. Então, foi quando esta consteladora chamou a atenção do meu esposo e ele conversou comigo e eu comecei a me alertar e a buscar aí uma forma de tentar rever a minha vida. Pois bem, resolvi, de fato, me preparar para voltar a engravidar de novo. Eu recorri à minha obstetra, que sempre me acompanhou, eu recorri a exercícios físicos, eu comecei a me preparar, eu me considerava, né, na verdade, uma pessoa que era, assim, capaz, mas existia algo que eu não havia superado, que foi o medo e a culpa. E esse medo e a culpa, ele voltou 1 ano e 4 meses depois da perda do meu bebê, quando eu descobri que eu estava novamente grávida. Foi uma mistura de sentimento, foi uma mistura de alegria, mas também de tristeza. Eu comecei a ter medo. Será que eu vou levar essa gestação adiante? Será que dessa vez eu vou conseguir?
Será que, de fato, eu sou merecedora de ser mãe? E aí, aquela mistura de dor, não é? Aquela coisa toda foi me levando aí a ter momentos de alegria, mas também de muita tensão. E foi quando? Um mês e 2 meses, desculpa, 2 meses e meio, eu descobri que esta gestação era uma gestação aniembrionária. Aí eu cheguei ao fundo do poço. Aí foi quando eu percebi que, aos 2 meses e meio, quando eu recebi o diagnóstico de uma gestação aniembrionária, eu voltei a me culpar, eu voltei a me desesperar, eu voltei a perceber que eu não era, achar que eu não era capaz de ter um filho, que eu não era merecedora de ser mãe, mas foi algo que me chamou a atenção. Foi uma frase que eu lembrei, foi uma fala que eu escutei em seguida que fizeram toda a diferença da minha vida. A frase que eu lembrei naquele momento em que eu estava me retorcendo de dor por haver perdido mais um filho, foi a frase que dizia assim: não são as suas condições, mas sim a sua decisão que vai mudar o seu futuro. E quando eu lembrei desta frase, eu simplesmente comecei a acreditar em mim. Eu comecei a perceber que eu estava repetindo o mesmo comportamento, as mesmas atitudes que eu havia feito na primeira vez que eu perdi o meu bebê. Eu comecei a perceber que eu estava criando a minha realidade. E aí foi quando eu escutei, agora sim eu escutei da minha obstetra, doutora Eliana, quando ela olhou para mim, ela me deu um abraço, ela me acolheu, e no momento até mesmo de me dar o diagnóstico, ela foi muito humana, e ela disse: Nalva, até então nós estávamos investigando o que estava acontecendo com a sua gestação, mas agora nós descobrimos que ela é aniembrionária. Nalva, eu quero saber de você. Você quer ir para casa conversar com seu esposo e voltar depois para você fazer o procedimento? Você quer que a expulsão seja espontânea, o seu próprio corpo se encarregue de expulsar, né, aquele embrião, né, que, na verdade, não se formou? Ou você quer se internar? E eu disse para ela que eu não sabia o que eu poderia fazer naquele momento. Então, foi quando ela me abraçou mais uma vez e me disse: chame o seu esposo, decida, porque se você quiser ser internada, você será internada agora. Agora eu vou te dizer uma coisa, eu não vou fazer o procedimento de curetagem, que na verdade foi o procedimento de Amil. Eu, Nalva, vou fazer o seu parto. E foi escutando isso e lembrando daquela frase que eu decidi, de uma vez por todas, mudar a minha postura, erguer minha cabeça. Eu até me arrepio quando eu falo isso, quando eu lembro daquele momento. Então eu disse: se eu sou capaz de mudar a minha realidade, se esta doutora está me dizendo que eu sou capaz, que ela vai fazer o meu parto, quem sou eu para duvidar? Quem sou eu para duvidar de criar, de poder criar o meu futuro diferente? Eu escolho agora me tornar mãe, e me tornar mãe agora de filhos vivos, de filhos fortes, de filhos saudáveis. E foi com essa postura que eu olhei para os olhos da minha médica, da minha obstetra, e disse para ela: pode me internar. Eu vou ligar para o meu esposo, mas vocês podem começar, porque agora eu vou me preparar, não para tirar o meu filho, porque eu olhei para ele, eu olhei para o meu ventre, eu trouxe o meu filho, transportei aquele filho para o meu coração, e isso foi um momento mais sábio que eu tive na minha vida. Eu transportei aquela criança e disse: meu filho, eu te agradeço. Eu agradeço pelo curto espaço de tempo que você esteve comigo. Eu não sei se seu coração chegou a pulsar, mas eu sei que você me deu esperança de voltar a ser mãe. E agora que você não está mais aqui por algum momento, mas eu transporto você para o meu coração e eu vou me preparar agora para receber o seu próximo irmãozinho forte, vivo e saudável. E foi essa atitude que eu tive que fez
toda a diferença. E eu digo mais para vocês, no exato momento em que a doutora me encaminhou o meu internamento e eu fui para a sala me preparar para fazer o procedimento, colocaram ao meu lado uma mãe. Uma mãe com uma barriga linda, uma barriga enorme. Aquela mãe, ela já estava ofegante, já se preparando para dar à luz ao seu filho. E colocaram aquela mãe ao meu lado. E eu olhei para aquela mãe, e eu olhei para mim, e eu agradeci a Deus. E eu pedi a Deus, meu Deus, proteja essa mãe. Dê a esta mãe a alegria dela ter o seu filho nos braços. E, de repente, os enfermeiros trouxeram um aparelho para monitorar o coração do bebê daquela mulher. E eu comecei a escutar os batimentos cardíacos daquela criança. E aqueles batimentos cardíacos, eles soaram como uma música nos meus ouvidos. E por mais uma vez eu agradeci. Meu Deus, gratidão. Gratidão porque daqui a alguns instantes, esta criança vai estar no colo da sua mãe. Esta criança vai estar sendo amamentada pela sua mãe. Gratidão. Que o Senhor abençoe esta mãe, abençoe esta criança. E eu simplesmente comecei a ser sedada, os remédios começaram a fazer efeito e fui levada para a sala de cirurgia, escutando os batimentos, escutando aquela mãe, admirando aquela mãe que tinha chegado ao ponto de dar à luz ao seu filho, e aquela criança que estava com seu coraçãozinho batendo, e eu fui levada para a sala de cirurgia. Mas eu fui levada para a sala de cirurgia pensando o tempo todo, sentindo o tempo todo, me comportando o tempo todo, como uma mãe, como uma mulher que sim, que daqui a 1 ano ela estaria grávida novamente. E eu fui levada. E quando eu voltei a si, eu voltei a mim, depois que passou toda a questão da cirurgia, né, da questão da anestesia, eu fui acordando no quarto. E antes que meu esposo me dissesse alguma coisa, eu olhei para ele, coloquei a mão na boca dele e disse: não lamente, porque daqui a 1 ano nós seremos pais de filhos fortes, saudáveis, bonitos e vivos também. Nós seremos pais dessa criança. E 1 ano depois, nós já sabíamos que nós estávamos grávidas. Isso aconteceu no dia 6 de agosto de 2016. No dia 28 ou 27 de julho, nós descobrimos que nós estávamos grávidas, que Maria Sofia estava com seu coraçãozinho pulsando, e pulsando muito forte. Esta criança era muito forte. Eu tive reações, eu tive situações nesta gravidez da Maria Sofia que eu nunca havia tido nas outras 2 gestações. Então, eu senti que aquela criança veio forte. Eu senti que meus filhos, aqueles que passaram antes dela, me deram força e prepararam o meu útero para que essa criança também, para que a irmãzinha dele fosse acolhida. E foi aí, gente, que diante disso, eu decidi, mais uma vez, assumir, resgatar o meu amor próprio. E eu disse, esta criança vai nascer. Esta criança vai estar muito bem. E eu agora não estou sendo mãe apenas de um filho, mas eu estou sendo mãe de 3 filhos. 2 filhos eu carrego no meu coração e Maria Sofia está conosco fisicamente. Então, diante disso, eu quero dizer para vocês que a partir daquele momento, eu comecei a mudar os meus pensamentos, eu comecei a mudar os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha fisiologia corporal. Eu comecei aí a buscar forças para poder levar adiante com muita saúde, tanto para mim como para aquela criança, até o momento de dar à luz. E eu digo para vocês, foi uma gestação maravilhosa. Uma gestação que não tive nenhum problema, graças a Deus. Foi uma gestação que me levou a me projetar mais uma vez naquela mãe e agradecer a ela por naquele momento em que eu estava passando talvez a minha maior dor,
Deus a colocou ao meu lado, me abençoou e viu e me mostrou que eu era capaz de eu me tornar mãe também. Então, diante disso, diante daquela projeção, diante do momento que eu escutei os batimentos cardíacos daquela criança, eu já me considerava mãe. Eu mãe de filhos vivos. E hoje eu sou a mãe da Maria Sofia.